pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai para o nosso dia 17 de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. E o tema que a gente vai conversar hoje um pouquinho é sobre a nossa igreja, um lugar a qual nós podemos e Deus quer com que a gente pertença. Esses dias a gente conversou sobre a nossa família da fé, mas hoje a gente vai conversar sobre esse lugar onde a gente se encontra com essa nossa família espiritual. Quando o amor de Deus nos alcançou, nós fomos chamados não somente a crer, mas a gente também foi chamado a pertencer. Mesmo lá no Jardim do Éden, quando o mundo era totalmente perfeito, imaculado, o que Deus disse? Que não era bom que o homem vivesse só. Então nós fomos feitos para viver em comunidade. A gente foi moldado para sermos companheiros uns dos outros, para ter uma família espiritual, e nenhum de nós consegue cumprir esse propósito sem a ajuda das outras pessoas. Então, embora o nosso relacionamento com Jesus, ele é pessoal, Deus nunca quis com que esse relacionamento fosse particular. Na família de Deus, nós vamos estar sempre unidos com outros irmãos. Então, se você não gosta de viver com pessoas, se você não gosta de viver em comunidade, pode ser que talvez você não goste do céu também, porque lá sim a gente vai viver junto para sempre. E pela perspectiva do apóstolo Paulo, conforme o autor traz no livro, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo. Um corpo que é vivo, uma parte do corpo que ela é indispensável e inseparável também. Não tem como nós separarmos algum órgão do nosso corpo, algum membro, digamos assim, tipo um braço. A gente não tem como separar um braço, aquele braço vai fazer falta. Não temos como tirar um olho, aquele olho também vai fazer falta. Se todo o nosso corpo fosse somente boca, como é que a gente ia conseguir ouvir? Se todo o nosso corpo fosse somente pés, como é que a gente ia conseguir pegar as coisas? Então a gente precisa entender e entender um pouco melhor e praticar o significado bíblico sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo, quando a gente olha assim para a igreja, a gente não pode pensar que a igreja é um edifício. A palavra de Deus fala que ela é um corpo, um organismo e não uma instituição, como se fosse uma empresa, um clube que a gente frequenta. E como parte desse corpo, cada partezinha tem uma função específica, né? Mas vai perder totalmente o propósito se a gente não fizer parte de uma igreja local. Nós, como membros do corpo de Cristo, a gente só vai conseguir cumprir todo o nosso propósito, aquilo que Deus designou a gente, se a gente fizer parte de uma igreja local. Porque quando a gente congrega, a gente descobre a nossa função. A gente se relaciona com a igreja, a gente se relaciona com outras pessoas também, e aí assim a gente vai descobrindo a questão dos nossos dons, dos nossos talentos. E o autor traz no livro aqui uma triste realidade, que eu pelo menos assim percebo que é real mesmo, que o primeiro sintoma de um declínio espiritual de uma pessoa normalmente é quando ela começa a faltar aos cultos, quando ela começa a parar de ir na igreja, quando ela começa a não ter comunhão com os irmãos, a parar de ir nas reuniões dos departamentos, né? Não sei como é que é na sua igreja, mas enfim, grupo de mulheres, grupo dos homens, o dos jovens. Então, esse é o primeiro sinal de que aquela pessoa ela está tendo um declínio espiritual, onde ela tem grandes chances dela cair, inclusive, da própria fé. Então, ser membro de uma igreja não é algo assim irrelevante, mas é muito pelo contrário, extremamente importante. Jesus ele fala em Mateus 16:18 que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer. Muitas vezes a gente quer ser edificado, a gente quer cuidar mais da nossa vida espiritual e eu acho que a gente precisa sim dar uma atenção para a nossa vida, mas aqui Jesus disse o que? Que ele edificaria a igreja e não só você, não só a mim. Ele ia edificar toda a igreja. E toda a igreja somos nós. A nossa família da fé, onde a gente congrega, onde a gente se encontra. Então a igreja, sim, é algo indestrutível. E ela vai existir para sempre. A pessoa que fala que não precisa da igreja é alguém que está confiando somente em si. Está cheia de soberba e sem nenhum conhecimento do que realmente significa igreja. Vê a igreja como uma instituição e não como uma família. A igreja ela é tão importante que Jesus deu a vida por ela. E é muito comum a gente escutar pessoas falando assim: ah, mas eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando em casa, eu não preciso de igreja. Mas isso não é verdade. A gente precisa da nossa família. Quando a sua família viaja, por exemplo, e você fica sozinha em casa, ou quando você tem que viajar e ficar longe da sua família, não é ruim? Eu, por exemplo, assim, toda vez que eu tenho que viajar, eu fico longe da minha filha, pra mim é muito ruim. Eu gosto dela, eu quero estar convivendo com ela, ela faz falta quando a gente não tá junto. A mesma coisa eu faço falta pra ela, porque nós somos uma família, a gente se ama, a gente gosta e a gente quer estar junto. É a mesma coisa a nossa família espiritual, a nossa igreja. Quando a gente fala que a gente não quer
a nossa igreja, que a gente não precisa da igreja, a gente está dizendo que a gente não ama ela, sendo que o próprio Jesus deu a vida por ela. Então, na Bíblia, a gente vai ver várias vezes Deus chamando, né, dando nome para a igreja de noiva de Cristo ou corpo de Cristo. E eu queria que você pensasse assim um pouquinho. Você consegue imaginar alguém falando o seguinte, ó: eu te amo, mas eu não amo a sua noiva? Ou, por exemplo, eu te aceito, mas eu não aceito o seu corpo. Mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem quando elas depreciam a igreja ou quando ficam reclamando da igreja. Lamentavelmente, algumas pessoas elas usam a igreja, mas não a amam. Elas olham para a igreja como um clube, algo onde eu tenho direitos a batismo, direito à confirmação, direito que façam o meu casamento, o direito que façam o meu funeral, mas eu mesmo não vejo a igreja como algo que eu posso pertencer e que Deus fez para com que eu pertença. Então, os valores de hoje em dia, o que eles pregam? A independência, o individualismo, o crente peregrino ou as pessoas que são chamadas do sem igreja, que acabam ficando órfãos de igreja, ou então circulando de uma igreja para outra sem responsabilidade nenhuma, ficam uns meses numa igreja, depois vão para outra, depois vão para outra, isso tudo para não assumir uma responsabilidade, para não assumir um compromisso. E muitos acreditam ainda que para ser um bom cristão, é que é possível a gente ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local. Mas Deus ele discorda totalmente disso. A Bíblia nos revela em várias passagens o quão é importante e ela dá vários motivos também para a gente pertencer a uma comunidade local, sermos ativos e comprometidos com a igreja. E aqui eu vou trazer algumas dessas razões, né? A primeira delas é que pertencer a uma comunidade local, a uma igreja, nos identifica como cristãos. Então, nós podemos afirmar que ser um discípulo, a gente precisa andar com outros discípulos. Então, quando nós nos unimos em amor como família, a gente leva ao mundo um poderoso testemunho de que a gente se ama e que a gente está junto. A gente pode ver lá a igreja primitiva, como é que eles viviam. Eles estavam sempre juntos, sempre se ajudando e eles congregavam, eles tinham um lugar para se encontrar. Segunda razão pelo qual é tão importante a gente congregar numa igreja, numa comunidade local, é que a igreja ela nos tira do isolamento. Isso vai ser como uma sala de aula onde a gente vai aprender a se relacionar com as pessoas, aprender a se relacionar com a nossa família da fé, um legítimo laboratório para a prática do amor compassivo. Como membro ativo da igreja, a gente vai aprender a se interessar pelas outras pessoas, a se interessar pelo que elas estão vivendo. Elas também vão se interessar pela nossa vida. A gente vai poder compartilhar experiências e somente o contato com outros fiéis, comuns, imperfeitos, assim como eu e você, é que a gente pode aprender o verdadeiro companheirismo, de sermos unidos e depender sim um do outro. Né? O mundo prega aí que a gente tem que ser independente, que a gente não pode precisar de nada de ninguém para resolver os nossos problemas. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que é para a gente se ajudar uns aos outros. Então, dentro da igreja, dentro com a nossa família, a gente vai aprender a dividir as nossas cargas com os nossos irmãos e também obter a ajuda deles no momento necessário, em momentos de dificuldade. Mas também a gente vai poder se alegrar junto. Não sei como é que é aí na sua igreja, mas na nossa igreja a gente tem o costume de várias vezes assim fazer almoço, tá se alegrando junto, tá tendo momentos de comunhão. Então, é importante a gente ter uma congregação a qual participar. Não tem como a gente dizer que nós somos comprometidos com Cristo se nós não estamos comprometidos com a igreja. Se a gente não está comprometido com a nossa família espiritual, com os nossos irmãos na fé. Um outro motivo também, outra razão pela qual participar de uma igreja local é que a gente vai participar da missão do mundo. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, Deus ele usou o que de Jesus? O corpo dele. Deus trabalhou em meio ao mundo através do corpo físico de Jesus. Só que hoje, Deus ele trabalha através de um outro corpo, de um corpo espiritual, que é a igreja. Então, como membros do corpo de Cristo, nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos os olhos, o coração dele. Deus ele realiza a obra no mundo por meio de nós. E cada um de nós, tanto eu como você, a gente tem alguma contribuição para dar. Seja nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, nós temos como contribuir e participar da missão do mundo. Eu não sei você, sabe, mas a maioria das pessoas sempre quer fazer algo significativo para o mundo. Algo que vai impactar o mundo. Todo mundo quer ser importante, certo? Não vem me dizer, mas eu não quero ser importante. Todo mundo quer ser importante. Todo mundo quer fazer algo que traga sentido para as coisas. Então, aqui Deus nos chama, quando Ele nos chama para fazer parte da família da fé, para a gente congregar, para a gente fazer parte de uma igreja local,
ele também quer com que a gente participe da missão do mundo. E será que existe algo maior, assim, mais importante do que isso? A gente pode realizar várias coisas aqui na Terra. A gente pode ser o melhor funcionário, o melhor aluno, a gente pode bolar um projeto maravilhoso, mas a melhor coisa, a coisa mais grandiosa que a gente pode fazer na nossa vida é participar da missão de Deus. E agora, neste exato momento, Deus ele quer atuar através da nossa vida, através do nosso corpo, através das nossas mãos. Então a gente também, uma grande razão para a gente participar da nossa comunidade local é que Deus quer usar a nossa vida. E também nós recebemos encorajamento. Nenhum de nós está imune a tentações da vida. Então, nas circunstâncias apropriadas, eu e você, nós somos muito capazes de cometer pecado. Então, a tentação ela vai surgir para nós. E se a gente estiver ali com tudo bem certinho, porque o diabo às vezes deixa as coisas assim, ó, bem esmagadinha pra gente pecar. Só que se a gente estiver junto com a igreja, se a gente estiver caminhando em unidade, Deus ele vai enviar pessoas para nos cuidar. Vai enviar amigos na fé para nos instruir. Deus ele sabe disso. Deus sabe que o diabo tá só esperando um momento certinho, né? Certinho não, erradinho mesmo, pra gente pecar. E individualmente Deus nos incumbiu de ajudarmos uns aos outros, de nos apoiar e de manter a nossa fé. Quando uma pessoa fala assim, mas isso não é da sua conta, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Gente, isso não é uma frase cristã. Esse tipo de frase não pode sair da minha boca, não pode sair da sua boca. Porque isso não se aplica a nós, que nos amamos e entendemos o propósito da igreja. Então, toda vez que algum irmão vem falar com você que você está errando, que você está pecando, que o seu coração está longe de Deus, antes de levar aquilo para o lado pessoal e deixar a sua autossuficiência falar mais alto, considere o que o irmão está falando. Lembre que nós somos igreja, que a gente está aqui para se ajudar. Deus nos incumbiu essa tarefa da gente estar ajudando uns aos outros. E agora, né, tô quase concluindo aqui, nós temos que fazer uma escolha. Quando a gente fala de igreja, a gente precisa fazer uma escolha. A gente precisa ver uma grande diferença que existe entre ser membro e frequentar uma igreja. E a grande diferença desses dois entre ser um membro e ser um frequentador está no comportamento. Os frequentadores, eles ficam à parte dos membros, eles não se envolvem. Já os frequentadores, eles ficam como se eles fossem uns espectadores. Já os membros, eles contribuem com seus dons, com seus talentos, eles estão se envolvendo. Os frequentadores, eles só querem benefícios do que a igreja pode proporcionar. O autor, ele traz aqui no livro que são, sabe, casais que casam assim, mas eles querem viver junto, mas ao mesmo tempo eles não querem o compromisso de um casamento. Então Deus quer com que a gente faça a nossa escolha. O que a gente vai ser? Nós vamos ser membros ou nós vamos ser frequentadores? A gente vai ver a igreja como a noiva de Cristo ou a gente vai ver ela como uma instituição onde muitas vezes a gente desmerece o trabalho do pastor, onde a gente desmerece o trabalho da liderança, como que a igreja me devesse 1000 favores. Como que nós vamos ser? Nós vamos ser frequentadores ou membros da igreja? Então, ele nos chama a amar pessoas reais e não pessoas ideais. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas na igreja lá tem um monte de gente que faz tudo errado. Sim, a igreja é um hospital de doentes. Ela não é para santinhos, ela não é para pessoas perfeitas, muito pelo contrário. A igreja são para pessoas como eu e você que reconhecem as suas limitações e que carecem da misericórdia e da bondade de Deus nas nossas vidas. Você pode passar a vida toda buscando a igreja perfeita, mas a gente jamais vai encontrar. Então você foi chamado para amar pecadores, assim como Deus faz. Se Deus amou pecadores, você não é a pessoa diferente que não foi chamada também para amar pecadores, para amar só pessoas perfeitas. Isso não vai acontecer. Então, tornar-se membro da igreja é uma coisa, tem que ser, né, pelo menos uma coisa muito natural da nossa vida. Se a gente se torna filho de Deus, nós nos tornamos um cristão e a gente se compromete com o corpo de Cristo. Mas também, se você se torna membro de uma igreja, você passa a participar de um grupo específico de fiéis. Então, eu espero que essa mensagem aqui hoje tenha encorajado a sua vida. Se você está longe da igreja, eu quero te incentivar a voltar para a igreja. A igreja não é uma instituição, a igreja não é um clube, a igreja não é uma empresa, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E Deus quer usar a sua vida para a missão dele, Deus quer fazer um lugar onde você possa pertencer. Talvez
você não veja dessa maneira, porque dentro da sua família você não se sente pertencente àquilo. Você se sente rejeitado, abandonado dentro da sua própria família de sangue. Mas a nossa família de sangue é uma família falha, é uma família que vai errar, é uma família imperfeita. A nossa família da fé também. Porém, a nossa família da fé é algo que a gente vai ter para sempre, mesmo quando depois que a gente morrer aqui, que a gente for pro nosso lar celestial, a nossa família da fé vai continuar para sempre. Então, eu quero te encorajar a fazer parte de uma igreja, de uma comunidade local, aonde você está, né? Volte para sua igreja. Se você não tem igreja, procure alguém, ou você deve ter algum amigo, algum vizinho que congregue e veja quais são os primeiros passos para você pertencer à noiva de Cristo, para você pertencer à igreja de Jesus. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: o meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que eu amo e estou comprometido com a família de Deus? Interessante essa pergunta, né? Vamos refletir. Então, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Um abraço e que Deus abençoe.